Essa é a nossa última aula da disciplina Interfaces Humano-Computador. Eu já estou ficando com saudade de vocês. Nessa aula, nós vamos tratar de um tema que está fora do nosso ciclo de vida, orientado ao humano, mas não totalmente fora, claro que tem a ver. Não é só uma caixinha daquelas, mas perpassa todas. Nós vamos discutir o que significa acessibilidade e desenho universal. Dois conceitos muito importantes para você que está iniciando na área de design e que vai precisar utilizar o seu conhecimento para realizar sistemas para pessoas de verdade. Uma coisa que a gente aprende na escola e na vida prática é que as pessoas são muito diferentes. Todas as pessoas são diferentes. Todas as pessoas têm características que as distinguem das outras. Mas todas as pessoas têm as mesmas necessidades. Todas as pessoas têm necessidade de educação, têm necessidade de trabalho, têm necessidade de saúde, têm necessidade de constituir uma família e várias dessas necessidades, elas podem ser facilitadas por você, que é designer, e que vai dar a essas pessoas mecanismos para que elas possam fazer um bom uso dessas interfaces e resolver as suas várias necessidades. Mas a gente pergunta para você, será que todas as pessoas, com todas as suas diferenças, elas são contempladas pelo seu design? Será que você não esqueceu de ninguém? Então eu vou apresentar para você algumas pessoas que muito sistematicamente são esquecidas no design. Eu vou apresentar para você uma família de 9 pessoas que você vai começar a levar em conta agora, no próximo design que você fizer. A primeira pessoa que eu quero te apresentar é a Lídia. A Lídia tem 24 anos e ela é professora numa escola de educação infantil inclusiva. O que significa que entre os alunos da Lídia existem 2 alunos que são pessoas surdas. São pessoas que não têm ainda a linguagem oral. Elas são falantes da língua de sinais, se comunicam pela língua de sinais. E a Lídia, como uma boa professora, aprendeu a língua de sinais para poder transmitir o seu conteúdo para essas 2 crianças. Eu vou apresentar para você também o Juliano, que tem 62 anos e ele é comerciário. Ele trabalha ainda no comércio e ele foi, desde pequenininho, uma pessoa com paralisia cerebral. Em geral, paralisia cerebral é uma situação que acomete as pessoas no nascimento e ela tem alguns impactos em relação à facilidade motora dessas pessoas. A questão cognitiva do Juliano é totalmente preservada, mas ele tem dificuldades de movimento e ele tem algumas dificuldades de fala também em função da paralisia cerebral, o que nunca o impediu de trabalhar e de levar a sua vida normal até os 62 anos. A Gisele, ela tem 28 anos e é uma daquelas crianças que estava na escola de educação inclusiva e que graças a essa escola e a bons professores, ela pôde exercer a sua vocação de ser dentista. A Gisele sempre quis ser dentista e ela é surda e ela fala Libras naturalmente desde a infância e ela consegue se comunicar dessa forma e executar a sua profissão. Mais uma pessoa que você vai conhecer é o Silas. O Silas tem síndrome de Down, ele tem 29 anos e trabalha como bancário. Silas executa suas funções normalmente como qualquer pessoa, mas pela síndrome de Down existem algumas coisas que o Silas precisa fazer com um pouco mais de cuidado. A gente conhece também o Américo. O Américo tem 48 anos, ele é psicólogo, ele atende na sua clínica todos os dias, mas o Américo, quando ele tinha 20 anos de idade, ele foi mergulhar numa cachoeira e quebrou o pescoço. E o Américo ficou paraplégico, portanto, ele se locomove usando uma cadeira de rodas. Ele tem algumas dificuldades porque ele também perdeu um pouquinho da sua mão esquerda. Esse é o Celso. Celso tem 55 anos e nasceu cego. Celso é programador, trabalha num grande banco como programador e faz muitos anos que ele leva a sua vida profissional normalmente. Temos o Miguel. Miguel tem 70 anos e está aposentado. Na época em que o Miguel fez a escola,
As condições econômicas da sua região não permitiram que ele continuasse. Miguel, hoje, ele não sabe ler nem escrever. Ele está tentando aprender, mas ele tem ainda bastante dificuldade. Ele está aposentado e está tentando entrar na escola, está fazendo EJA e está tentando aprender a ler e escrever. Eu tenho o Gilberto. O Gilberto é um contador de 44 anos, um sujeito que gosta muito de velocidade e acabou se estrupiando num acidente de moto recentemente e ele está momentaneamente com o braço quebrado e precisando usar um colar cervical. Finalmente eu tenho a Kátia, que é uma estudante de 23 anos. A Kátia está estudando design e ela é disléxica. Será que todas essas pessoas são beneficiadas igualmente por você, designer, quando você concebe uma solução? Saiba que a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil tem força de emenda constitucional, ela preconiza que todas as pessoas são iguais e que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos a todas as coisas e, inclusive, a tecnologia. E nós precisamos aprender a fazer projeto para essa família que eu acabei de apresentar para vocês. Por isso, nós vamos falar sobre a deficiência, vamos falar sobre a acessibilidade, vamos falar sobre as barreiras que o espaço digital impõe às pessoas com deficiência e vamos explicar para vocês como que a gente remove essas barreiras pelo uso da tecnologia assistiva, pelo desenho universal e pelas diretrizes de acessibilidade na web. Vamos começar então falando sobre a deficiência. Uma coisa muito importante é a gente considerar que a deficiência se expressa muito por causa da relação que a pessoa tem com o seu entorno. A gente vai considerar pessoa com deficiência aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, como as pessoas que a gente acabou de ver, o qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as outras pessoas. Isso significa que a deficiência, ela só existe, ela só faz sentido quando a gente tem essas duas coisas. A gente tem um impedimento de longo prazo, o que significa que não há processo de reabilitação que modifique essa situação, tá? Que é, por exemplo, o caso do Gilberto, que está temporariamente com o braço quebrado. Ele não é uma pessoa com deficiência. Mas isso em interação com barreiras, que são barreiras impostas pela sociedade, pelos designers da sociedade, quando eles pensam em soluções que não levam em conta as diferenças que as pessoas têm. O censo do IBGE de 2010 apontou que das 190 milhões de pessoas que a gente tem no Brasil, 23,9% dessas pessoas apresentam alguma deficiência, seja ela severa ou leve. Isso representa um contingente de 45 milhões e 600 e tantas mil pessoas que podem estar sendo excluídas de todos os processos de design. E compete a você, designer, mudar essa situação. Sabe por quê? Porque você vai envelhecer. E se Deus quiser, você vai envelhecer, porque a alternativa é pior, ok? Então, quando você envelhecer, você vai enfrentar uma sociedade bastante envelhecida. Olha só a pirâmide em 2030 comparada com a pirâmide de 2005. As pessoas vão ser mais velhas. E você já imaginou o que vai ser você ser velho sem internet, sem celular, sem tecnologia? Você sobrevive? Então, se você não sobrevive, está na hora de você, designer, a partir de já, começar a pensar em acessibilidade. Porque quando você envelhece, você começa a ter condições que são condições semelhantes às das pessoas com deficiência. Você não vai enxergar bem, você vai ter tremores, você vai ter dificuldade de locomoção e você vai precisar de acessibilidade. Graças a Deus, você vai chegar na idade avançada e vai precisar disso tudo. Vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade, então? Então, o que é acessibilidade? Acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia. Isso significa que quando uma pessoa é carregada a escada acima por alguém, porque ela não consegue subir com a sua própria cadeira de rodas, isso não é acessibilidade, tá? Não tem autonomia.
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes. Opa, isso tudo tem a ver com a gente aqui, que a gente está falando de engenharia de computação e acessibilidade digital. Até muito recentemente o foco não era esse. Só que, desde 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e um pouquinho antes também, mas ainda com algumas limitações, as tecnologias de informação e comunicação, inclusive os sistemas e as tecnologias, todos os serviços e instalações que são abertos ao público, pense na sua empresa, se o seu serviço é aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, quase todo mundo se encaixa aqui, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Portanto, pense que é sua obrigação prover acessibilidade, a possibilidade de condição e alcance para a utilização da sua tecnologia pelas pessoas com deficiência. E acessibilidade digital, o que é? Acessibilidade digital é o acesso da pessoa com deficiência, com autonomia e segurança, ao que a gente chama de espaço digital. O espaço digital é muito amplo. Ele contempla todos os sistemas, todas as tecnologias, todos os sites na web. Tudo que é concebido para uma pessoa que não tem deficiência tem que poder ser acessado pela pessoa com deficiência em igual condição. Isso significa tecnologias de informação e comunicação, um celular, por exemplo, sistemas computacionais, por exemplo, os sistemas que vocês usam para ter acesso às suas aulas, ou o sistema que vocês usam para ter acesso ao seu trabalho no dia a dia, e a internet, todos os sites. Tudo isso precisa ser acessível. Isso significa acessibilidade digital. Opa, é difícil de fazer isso? Não. É fácil de fazer quando a gente faz desde o início. E uma coisa que eu quero deixar muito clara para todos nós é que a acessibilidade ela melhora a vida de todas as pessoas, e não só das pessoas com deficiência. Portanto, é um esforço que retorna muito para as pessoas. Pense numa rampa. Quantas vezes você atravessou a rua pisando na rampa da cadeira de rodas e não descendo o degrau da guia? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você viu uma mãe com um carrinho de bebê deslocando a sua criança pela rampinha ou subindo para um shopping? Essa rampa facilita a vida de todo mundo. Quem está com a perna quebrada, quem tem uma deficiência permanente, quem está carregando peso, como por exemplo um carrinho cheio de engradados, a acessibilidade facilita todo mundo. Querem ver? Vamos ver algumas barreiras do espaço digital e a tecnologia assistiva, ao lado dessas barreiras, propiciando o acesso. Então, vamos estudar a deficiência como sendo uma interação das pessoas com deficiência com as barreiras. E vamos tentar mostrar nesse processo de situações, barreiras e tecnologia, que mesmo pessoas sem deficiência e pessoas que estão temporariamente com algum impedimento podem se beneficiar dessas tecnologias. A principal barreira é a linguagem. A linguagem, no Brasil, é o português, a primeira língua do país, não é a única. A segunda língua oficial do Brasil é Libras. E eu gostaria muito de saber que todos vocês, alunos e alunas que me escutam hoje, sabem o que é Libras. Se você não sabe, não tem importância. Aproveita para aprender que Libras é a língua brasileira de sinais, que é uma língua considerada oficial no Brasil e que está disponível, deve estar disponível para todas as pessoas que não falam a primeira língua do país, que é o português. Pense no Canadá, que tem duas línguas, francês e inglês. Como é que eles se viraram até hoje? O Brasil também tem duas línguas oficiais, português e Libras. E a gente tem que se virar muito bem assim, ok? Outra coisa que é uma barreira importante da linguagem é a estrutura do conteúdo. Quando você escreve um texto, você tem que organizar as suas ideias. Se você organiza bem as suas ideias, o seu leitor, independente de deficiência, vai conseguir entender a sua mensagem. Se você faz um texto comprido, uma linguiça, sem colocar títulos, sem destacar aspectos relevantes, você prejudica a compreensão da sua linguagem. Portanto, a linguagem é uma barreira a todas as pessoas que não falam o português ou não conseguem compreender um conteúdo mal estruturado, o que significa uma boa parcela da nossa população. Só para vocês terem ideia de algumas dessas pessoas, por exemplo, a nossa Gisele, que é a nossa dentista, que é surda, tá?
ela fala Libras, ela não fala português nativamente. Ela aprendeu Libras desde pequena. Portanto, ela se comunica com seus pacientes pela Libras, que é a sua língua. Assim como a Lídia, que dá aula para crianças que são surdas, também se comunica usando a língua de sinais. E por causa disso, tanto as crianças para quem a Lídia ensina, quanto a Gisele e alguns dos seus pacientes que também são surdos, eles têm dificuldades com a língua portuguesa. Outra dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade com o texto escrito. Elas podem compreender o texto verbal, mas elas têm dificuldade com a escrita. De novo, a nossa dentista, a Gisele, ela tem dificuldade com o português escrito, porque ela não aprendeu desde pequenininha a língua portuguesa escrita, ela sempre falou Libras. Então, aqueles símbolos, aquelas palavras não fazem o menor sentido para a Gisele. Assim como a Kátia, que é uma aluna que é disléxica, ela é aluna de design, mas ela tem dislexia, e a dislexia da Kátia não atrapalha em absolutamente nada no seu trabalho como designer. Porém, a Kátia precisa de apoio para entender o texto escrito. A dislexia, ela traz algumas complicações para que a pessoa consiga compreender a linguagem escrita. E a gente também sabe que o Miguel, por não ter sido alfabetizado, não consegue entender o que a gente escreve como labels em português escrito nos sites, nos sistemas, na internet, ok? Outras pessoas têm dificuldade em focar e entender textos complexos. De novo, é o caso da Kátia. A dislexia faz com que ela também tenha um déficit de atenção e quando o texto é muito confuso, muito desestruturado, a Kátia em geral desiste, porque aquilo é muito difícil para ela. E também o Silas, que tem síndrome de Down, ele precisa de foco, ele precisa de textos curtos e bem estruturados para que ele possa entender e realizar o seu trabalho. São barreiras. Quem fez essas barreiras? Quem escreveu o texto? Então, quem colocou as coisas só em português? Então, as barreiras não estão aqui porque ninguém fez nada. As barreiras estão aqui porque alguém fez um design incompleto. A remoção das barreiras se faz como? Você representa o conteúdo em Libras, você faz um texto claramente organizado, você simplifica o português, existem técnicas de simplificação do português, você cria imagens de apoio ao conteúdo que vão reforçar o entendimento de pessoas que têm dificuldade com a língua escrita. Vamos avançar um pouquinho mais? A segunda barreira é a questão da apresentação. Como que as coisas na tecnologia se manifestam para as pessoas. Como que as pessoas visualizam a informação nas telas, nos monitores e mesmo nos textos impressos. Então, a gente tem a saída da informação dada em tela, a gente tem também em tinta, como a gente fala, que é impresso, né? E a gente pode fazer a apresentação em braille. Já imaginou se vocês recebessem todo o material da Univesp em braille? Por que não? É uma forma de representação de conteúdo. Mas você não sabe, né? Pois é, isso acontece com as pessoas com deficiência. Outra coisa, a gente tem apresentação de coisas que mudam com o tempo. A gente tem sons, vídeos e a gente tem coisas estáticas como imagens, que também fazem parte do conteúdo. Nós usamos coisas mais sofisticadas para apresentar conteúdo, como diagramas, gráficos, tabelas. Tudo isso pode significar barreira, ok? Algumas pessoas, como o Celso, não conseguem visualizar, ele é cego de nascença. Então, textos impressos e monitores, telas com gráficos, são coisas que o Celso absolutamente não faz nem ideia do que são. Ele nasceu assim. No caso, o Gilberto, que quebrou o braço, ele também, eu não contei isso para vocês, mas o Gilberto é daltônico. Ele não consegue distinguir algumas cores. Então, ele pode ter alguma dificuldade quando a gente projeta uma interface em que a distinção entre os campos é feita por uma das cores que ele não enxerga. Outras pessoas podem ter também baixa visão e dificuldade com tamanhos e com contrastes. E existem outras pessoas que não percebem o som. Então, uma apresentação que tem som não vai ser compreendida por pessoas que não ouvem ou ouvem mal, ok? Por exemplo, você pode imaginar que você, num ambiente barulhento de um shopping, também não ouve o som.
tá? Que você, se você não estiver olhando para o monitor ou para o texto impresso, também não vai conseguir capturar a informação. E se você tiver necessidade de ver coisas muito pequenininhas na tela, quando você for mais velhinho, você também vai sofrer. Como que a gente remove essas barreiras? A gente remove essas barreiras, primeiro, fazendo um design bem minimalista, onde só aquilo que importa é colocado. Com isso, nós vamos conseguir compreender melhor esse conteúdo. Nós vamos conseguir remover essa barreira utilizando tecnologias que traduzem o texto para a voz. Tá? São ferramentas chamadas text-to-speech. Essas ferramentas, chamadas também de leitores de tela, são utilizadas pelas pessoas cegas para elas interagirem. Nós vamos ter efeitos de audiodescrição, que eu deixei algumas coisas para vocês lá no material de apoio. E na audiodescrição, a gente vai incorporar uma descrição sonora, onde, eventualmente, uma informação visual, um filme, por exemplo, não consegue comunicar para a pessoa cega o que está acontecendo. O recurso de audiodescrição é bem bacana. Nós vamos usar legendas e closed caption, que é a tradução do som em palavras, para que as pessoas que não conseguem ouvir, mas que conseguem ler o português, consigam entender o que está acontecendo quando a informação é passada de forma sonora. E nós vamos usar uma descrição de imagens que vai converter o que a imagem representa para um texto. E, portanto, uma imagem que você tiver utilizado na aula, ou no seu site, ou no seu aplicativo, ela vai ser através de uma descrição da imagem lida pelo leitor de tela para a pessoa que não enxerga. Então, são alguns recursos que a gente pode usar que vão remover as barreiras. Terceira barreira importante é a questão motora, a questão do acionamento. O acionamento das interfaces computacionais se faz por teclado, por mouse, por telas de toque, por gestos, por uma série de reações humanas de natureza motora. E o que acontece quando essas reações são prejudicadas? Então, por exemplo, no caso do Celso, ele não sabe o que é um apontador. Ele não faz ideia do que significa você apontar com o mouse. Quer dizer, agora, com 55 anos, ele já faz ideia sim, mas ele não consegue utilizar. Ele tem dificuldade para utilizar os dispositivos apontadores. E no caso, ele usa teclado. Mas no caso, o Gilberto, que está machucado, ele não consegue usar teclado. Por quê? Ele está com o braço impedido. É temporário? Sim, mas uma ferramenta de acessibilidade poderia ajudar o Gilberto a continuar trabalhando. Outras pessoas podem precisar de tempo maior para as ações. Então aqui, por exemplo, o Juliano, que tem paralisia cerebral, ele tem alguma dificuldade de movimentar o seu braço. E por causa disso, ele precisa de tempo. Quando o Juliano vai no caixa automático, o caixa automático muda de página antes que ele consiga realizar a interação. Isso não é adequado. Da mesma forma, tá? No caso, o Miguel, que está aprendendo a ler e escrever, o Miguel precisa de tempo para poder teclar as palavras que ele precisa teclar nas interfaces. Por quê? Ele é uma pessoa com deficiência? Não, mas se eu tivesse acessibilidade, o Miguel poderia interagir com uma série de sistemas. Outras pessoas podem precisar alcançar os controles. Então, existem coisas, por exemplo, que o Américo, porque ele está na cadeira de rodas, ele não consegue alcançar. Existem botões, por exemplo, nos elevadores, que o Américo tem que pedir ajuda para alguém, porque ele não consegue estender a sua mão, ele tem uma limitação de movimento e ele precisa operar o elevador sem autonomia. Da mesma forma, a Lídia, ela tem crianças, e as crianças nem sempre elas alcançam os controles que precisam alcançar. Elas são pequenininhas. Como é que a gente remove as barreiras? Navegando por teclado, assim a gente substitui os apontadores. Linhas braille, para pessoas cegas, elas conseguem aumentar a sua produtividade além daquilo que elas conseguiriam usando o teclado. Teclados e apontadores adaptados podem substituir os apontadores comuns. Então, existem alguns que as pessoas operam com os pés, por exemplo, ou mesmo com coisas que estão na cabeça. Interfaces adaptáveis
podem reconfigurar o timeout das aplicações e sistemas com disposição para acesso de todas as pessoas, física, né? Também pode facilitar o acesso de pessoas que são verticalmente comprometidas. Como é que eu removo barreira? Eu preparo o meu conteúdo para que a gente consiga, portanto, fazer com que as pessoas tenham acesso e eu dou tecnologia assistiva. Então, em todas as situações, esse parzinho aqui tem que valer. O designer prepara conteúdo e as pessoas com deficiência utilizam a tecnologia assistiva adequada. Essa é a fórmula. Vamos falar um pouquinho da tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva são os recursos, produtos, metodologias, estratégias, práticas e serviços para fornecer ou ampliar a funcionalidade das pessoas com deficiência. Falamos de várias aqui: leitores de tela, ampliadores, teclados adaptados. Essas tecnologias que estão aqui, a linha Braille, a audiodescrição, elas permitem que pessoas com deficiência consigam manipular os sistemas computacionais. Mas para isso, a gente que faz o design tem que pensar em todas as pessoas quando a gente projeta. Isso se chama desenho universal. Significa que você, designer, ao fazer o seu projeto, você vai pensar se você não está excluindo ninguém. Então, você vai pensar nas diferentes formas de barreiras e você vai imaginar se existe alguma barreira que não possa ser vencida pelo uso adequado da tecnologia e da organização do seu conteúdo. Então, você é responsável por conceber os seus produtos, os seus ambientes, os seus programas computacionais, de forma que eles sejam usados por todas as pessoas e sem necessidade de adaptação. Por que isso? Isso significa que eu não posso fazer uma interface diferente para cada indivíduo. As pessoas, elas são diferentes, elas demandam recursos diferentes. Eu tenho que fazer uma única interface que resolve os problemas de todo mundo. Ao máximo, existem algumas situações em que isso não é possível, mas eu vou tentar fazer para o número maior possível de pessoas o meu projeto de forma a utilizar os recursos da tecnologia assistiva e atender às necessidades de todas as pessoas. Vocês já devem ter lido no material o que significa desenho universal. Vamos falar só mais uma coisinha sobre as diretrizes de acessibilidade na web. A web é um recurso extremamente importante hoje. Você está assistindo essa aula porque você está usando a web. A web, ela é um recurso que não pode excluir pessoas. Portanto, quem patrocina a web, quem pensa na web, que é o consórcio W3C, o consórcio de empresas que gerencia a web, esse consórcio tem uma iniciativa chamada WAI, que é uma iniciativa que procura definir as diretrizes para que o desenho seja universal na web. E é muito importante que vocês conheçam essas diretrizes. As diretrizes para acessibilidade, elas são de 3 naturezas. Existem algumas diretrizes que servem para os produtores de conteúdo. Então, se você faz um filme, se você faz um PowerPoint, se você coloca um texto, faz um site, você está preocupado com o conteúdo. Se você é um desenvolvedor que vai fazer um novo navegador ou um player de mídia, você vai usar um outro conjunto de diretrizes. E, finalmente, existem algumas ferramentas que são úteis para os desenvolvedores que também estão mencionadas nas páginas da WAI. Falando especificamente sobre conteúdo, porque muito provavelmente seja o que a maioria vai fazer, existe uma diretriz chamada WCAG, que se chama Web Content Accessibility Guidelines, versão 2, onde existem 4 grandes princípios para que você possa produzir um conteúdo acessível. Ele tem que ser perceptível, ele tem que ser operável, tem que ser compreensível e tem que ser robusto. É fácil de falar, né? Vai fazer. Ok, consulte lá o material da WCAG que você vai ver que uma boa parte dessas diretrizes está bastante bem explicada sobre como é que você tem que proceder para fazer um bom design universal para pessoas com deficiência utilizarem os seus websites. Hoje não é possível você não conhecer essas diretrizes, mesmo porque é lei e a gente precisa atender a lei nos designs que nós fazemos.
Isso se você não pensar que, antes de tudo, você é um bom designer e você não faz as coisas simplesmente porque é lei. Você faz as coisas porque é importante que todo mundo possa usar o seu projeto. Finalizando, existem algumas ferramentas que vão te ajudar. Existem avaliadores automáticos que vão conseguir inspecionar o seu conteúdo e dizer, olha, você esqueceu aqui de descrever essa imagem, você esqueceu aqui de organizar o seu conteúdo em tópicos, e atendendo às diretrizes da WCAG 2.0, esses avaliadores permitem que você inspecione o seu conteúdo e consiga ver se ele está ou não acessível. Lembra que a gente falou de técnicas de inspeção? Então, os avaliadores automáticos, eles são inspetores automáticos das diretrizes da WCAG 2.0. Experimentem utilizar. Essa foi a nossa 7ª aula. Eu quis deixar esse recado para fechar o nosso curso. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa disciplina, como vocês já devem ter percebido. Eu gostaria muito que vocês curtissem isso que a gente está falando, que vocês levassem os ensinamentos dessa disciplina para o resto da carreira e que vocês nunca se esquecessem que o design é feito para pessoas, para todas as pessoas. Muito obrigada pela sua atenção e eu espero que você tenha aproveitado o nosso curso de interfaces humano-computador. Até a próxima!